Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada de hoje foi criada pela mãe adotiva Doralice e até conquistar sua vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, cargo que deve assumir em julho deste ano, enfrentou muitos desafios, mas ela é uma prova viva de que é possível ser imparável e não desistir dos seus sonhos. Sua primeira vitória ela conquistou já ao nascer, já que sua mãe biológica tentou várias vezes desistir da gravidez até os 5 meses de gestação. Quando criança, ela sonhou ser advogada, jornalista e até apresentadora do Jornal Nacional. Na fase adulta, chegou a empreender, mas a pandemia atrapalhou seus planos. Isadora cresceu cercada por servidoras públicas. Sua mãe, Doralice, se tornou servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 93 e suas tias são professoras da Secretaria de Educação de Pernambuco. Por isso, ela entendeu desde cedo que os concursos públicos poderiam ser um excelente caminho para a sua independência. Nascida em Ceilândia, cidade satélite aqui no Distrito Federal, onde viveu até os 16 anos, ela se mudou para o Rio Grande do Norte após a morte de sua mãe em 2010. Lá, morou com uma de suas tias e chegou a fazer 2 graduações simultaneamente. Após esse período, Isadora chegou a se casar, mas o marido a tratava de forma abusiva e dizia que ela jamais iria passar em concurso, ainda mais para as carreiras policiais por causa do TAF. Após a separação, Isadora enfrentou muitas dificuldades financeiras, chegou a morar em Minas Gerais e com uma vizinha após retornar a Brasília. Quando precisou alugar uma casa, se viu sem emprego e sem ter o que comer. Para minimizar o sofrimento, ela retornou ao Rio Grande do Norte para morar mais uma vez com parentes. Nessa época, fez alguns bicos, juntou um pouco de dinheiro e voltou a Brasília, onde dividia aluguel com um completo desconhecido e vivia com apenas R$ 400 por mês. Seu mantra: eu sei como é viver com muito e sei como viver com pouco. Conheço as duas faces da moeda e tenho certeza de que estudando a minha vida pode mudar para sempre. E deu certo, e hoje ela está aqui para contar com detalhes essa história. Cabe dizer que a Isadora também foi aluna do GRAN. Seja bem-vinda, Isadora, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Por nada, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E antes de começarmos aqui esse bate-papo incrível, eu quero pedir a você que assine nosso canal, tanto no YouTube, ou acompanhe os podcasts no Spotify, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os conteúdos, os depoimentos que divulgamos por aqui semanalmente há mais de 5 anos. Isadora, você nos contou aqui na conversa prévia, né, que foi criada pela sua mãe adotiva, a Doralice, e queria saber aqui um pouco de como é que foi a sua infância, onde você viveu, estudou em escola pública, como é que foi essa fase aí da sua vida? Bom, como você já tinha falado, né? A minha mãe, ela veio do Nordeste para cá e ela morava com a minha tia, que foi até essa minha tia que eu fui morar depois que ela faleceu. E minha tia voltou para. Meu tio é oficial da Marinha e ele foi para o Rio de Janeiro e minha mãe ficou. Aí uma vez tinha uma mulher passando grávida e a vizinha falou para ela bem assim: Olha, Dora, ela tá grávida, só que ela não quer a criança, ela tá tentando fazer um aborto. Aí minha mãe falou assim, minha mãe não conhecia ela, falou assim, não, então você fala para ela não fazer isso, que eu crio a menina, que eu crio a criança. Isso tava de 5 para 6 meses, né? Aí as vizinhas falam que logo nessa semana ela foi, comprou todo o enxoval e no dia que eu nasci, ela já me pegou. Ela já me pegou e me levou para casa. E assim, o que a minha mãe pode fazer por mim dentro da possibilidade dela, ela fazia. A minha mãe ela era funcionária pública, mas ela era auxiliar de limpeza, né? Chama até auxiliar de copo e conservação aqui no GDF. E ela fala que assim que ela me pegou, ela foi demitida. Minha mãe trabalhava num cinema ali no Conic, o cinema faliu. E ela falou: Meu Deus, agora eu tenho uma criança de 3 meses e estou desempregada. Aí a prova foi em dezembro de 1993. Em fevereiro, ela foi chamada já em janeiro, foi muito rápido. E ela perdeu a vaga, porque ela disse que eram 2.000 vagas, ela ficou em 2015. Ela falou: não vai chamar.
Só que aí uma vizinha falou, Dora, já chamaram mais de 3.000 pessoas, e a vizinha foi atrás com ela e ela conseguiu, né? E ela ingressou na Secretaria de Educação em fevereiro de 1994. Eu estudei minha vida toda, né, na Ceilândia, eu sou nascida e criada na Ceilândia, gosto muito da minha cidade, apesar de ser uma periferia, né, a maior periferia do Distrito Federal. E nasci lá, estudei em escola pública a vida toda, desde os 5 anos. Estudei o ensino fundamental na escola que a minha mãe trabalhava. Depois eu fui para a escola no Plano Piloto, na Asa Sul. Não dei conta, não tive uma adaptação fácil. Voltei para a Ceilândia. Aí, em agosto de 2010, minha mãe faleceu de um infarto. E minha tia veio me buscar, buscou o corpo e me levou. E eu terminei também lá em Natal, em uma escola pública, porque meu tio falou que não compensava colocar numa escola particular. Minha tia queria colocar numa particular e meu tio falou que não compensava, porque faltavam só 4 meses. Mas a minha mãe, ela sempre pegou assim muito no meu. Eu sempre fui muito inteligente, eu só sou preguiçosa para estudar, sabe? O povo sempre falou muito isso, assim. Eu gosto muito de estudar, só porque eu tenho preguiça. E minha mãe pegava muito no meu pé, porque ela acompanhou o ensino básico, né? Que na época chamava prezinho, depois o ensino fundamental. Só no ensino médio que ela deu uma distanciada, que também foi quando aí eu comecei com a preguiça. Mas, assim, ela sempre estava em cima, né? Mãe solo, de uma filha adotiva, e ela sempre estava em cima. E a minha família também ela é muito dessa, de estudo, tem que estudar, tem que estudar. Você queria ser, por um tempo, apresentadora do Jornal Nacional, por quê? Não, eu sempre quis ser jornalista, porque eu falo demais, né? E minha mãe é de cidade do interior. Aí uma vez eu falei para ela, ela falou assim: menina, tu já imaginou o povo falando, olha a filha de Dó apresentando o Jornal Nacional? Aí eu falei, oi, já pensou? Só que naquela época, né, tipo, com 13, 14 anos, eu não tinha dimensão do que era um jornal nacional, do que era ser jornalista. Aí, quando eu fui embora para o Nordeste, a gente viu que eu vi que essa profissão não era uma profissão tão valorizada para lá. Porque até então, assim, queria voltar para Brasília, mas não tinha ninguém aqui. Então, eu também tinha que ver uma profissão que ela pudesse me respaldar no Nordeste. E jornalismo não era isso. E eu vi que a área de direito tinha muita gente formada, muita gente mesmo. Eu falei, não vou entrar nessa competição. E aí você decidiu fazer 2 graduações ao mesmo tempo. Aí, como eu tinha interesse em voltar para cá, eu fiz relações internacionais. Né? Tinha feito vestibular para publicidade, não passei, que era uma área dentro de comunicação social. Aí minha tia falou: não, agora a gente tem que ir para uma particular. Aí fomos, tá, quero fazer relações internacionais, porque o mercado é muito bom em Brasília, vou fazer. Aí fui e falei: não, vou tentar a federal de novo, vou tentar. E passei no curso de biblioteconomia, né? Todo mundo fala bíblia o quê? Porque ninguém nem sabe que uma biblioteca precisa de um bibliotecário. Aí fiz as duas simultaneamente. Aí eu saía de casa às 16 da manhã, tinha época que eu pagava a matéria até 10 da noite na federal. Então, assim, saía às 6, chegava em casa às 11, almoçava no restaurante universitário da UFRN, né, que é a Universidade Federal, ela proporciona isso. E fiz as duas. Aí terminei uma em 2014 e a outra em 2017. E quando que você se casou nesse? Foi depois da No faculdade, durante? final de 2017, foi na época do meu primeiro concurso, que eu comecei a estudar para a Polícia Penal do Ceará, que na época ainda era agente penitenciário. E minha tia, nossa, quando você falava em estudar para a polícia, minha tia tinha um pavor. Ai, meu Deus do céu, vão matar a gente, vão te matar. Não estudo para a polícia, porque no Nordeste estava tendo uma onda assim, de muito assassinato de policiais, né? Então minha tia falou: nossa, isso vai chegar até aqui em casa. Aí estudei, só que eu não sabia estudar. Eu não sabia. A única coisa que eu fazia era ficar lendo resumo e escrever. Tipo, eu tinha uns 4 cadernos escritos. E durante esse período de estudo, eu conheci ele na praia, né? Que Natal tem isso. E totalmente oposto de mim, totalmente, né? Ele era mestre de obras. E aí eu fui conhecendo, mas estava estudando, não, espera a minha prova passar, espera a minha prova passar. Aí a gente começou a namorar. Quando o resultado da prova saiu, eu já estava namorando com ele. Aí eu não passei, obviamente, né? Mas assim, acertei várias questões em português, que foi onde minha tia falou: olha, você tem capacidade para passar no concurso. Se eu não me engano, eu acho que eram 15 questões, eu acertei 13, ou eram 20, eu acertei 18. Aí pronto, aí ele ficava regulando a questão de comida. Como é que você estuda para a polícia e você não faz uma dieta? Você não corre direito?
Uma coisa que me marcou muito, Gabriel, foi porque ele falou para mim bem assim: você nem segura seu peso numa barra, você acha mesmo que você vai passar num TAF? Ele falou: você não vai passar num concurso público, não tem. Tipo, procura uma CLT, procura empreender. Aí, assim, eu tinha 2 graduações, né? E ele: você não tem nenhuma profissão, você tem diploma. O que você pode fazer com esse seu diploma? Eu sou mestre de obra, mas eu tenho emprego. Aí eu mesma matriculei ele numa faculdade de engenharia civil. Eu pagava a faculdade dele de engenharia civil. Ele fez 4 anos, porque todo mês eu pagava a faculdade dele de engenharia. Você o apoiava, mas ele não te apoiava de volta. Porque uma vez ele falou para mim assim: o meu sonho é ser engenheiro. Eu falei: então, o meu sonho era ser analista internacional, né, que é a graduação de relações internacionais, e eu realizei. Então, eu vou te ajudar. Assim, o meu salário lá pro Nordeste, o meu salário ele era bom, né? Tanto que eu conseguia manter a casa e pagar a faculdade dele. E O eu que você falava: então, fazia nessa época? Qual eu era o era trabalho? arquivista. Eu trabalhava como arquivista do estado do Rio Grande do Norte. Mas foi Eu um era concurso. responsável. Foi processo seletivo, né? E aí eu fiquei responsável pelo arquivo do estado, por uma parte, um arquivo mais antigo, né? A gente tinha que organizar um arquivo bem antigo que, digamos que de obras raras, material raro, material que se deteriora com facilidade. Isadora, quando que você decidiu basta, que num casamento já não estava dando certo, você sentiu que não tinha um apoio e acabou dissolvendo ali a relação? Então, Gabriel, veio a pandemia, aí eu fiquei desempregada. E ele que era mestre de obras, as obras deram uma parada. Aí meu ex-sogro, ele é aqui do interior do Goiás, ele falou: tô com 3 obras aqui. Aí ele veio e eu fiquei no Nordeste cuidando do meu avô que estava com câncer. Aí ele foi e falou assim: olha, a gente não tem nada aí, meu pai tá doente aqui, você não quer vir? Aí eu conversei com a minha tia. No que eu conversei com a minha tia, ela falou assim: seu marido, ele adora, vai. Só que eu acho que isso tudo é muito questão de criação. A minha mãe falava assim: casamento é só um, casou, não pode separar mais. Né? E a minha mãe nunca foi casada. E eu vim para Itumbiara, uma cidade no interior do Goiás. Com 4 meses ele arrumou uma amante e ele foi me jogou no meio da rua. Né? Eu fiquei sentada no meio fio, numa cidade que eu não conhecia ninguém. E conversando com a minha tia esse ano, a minha tia fala assim: filha, não deu certo, separa, não adoece. Só que eu tinha vergonha de contar isso para minha tia, né? E eu falei assim: como ela era muito próxima da minha mãe, a diferença de idade eram 3 anos, e a minha tia tem um casamento de 50 anos, eu falava: não, se a minha tia que é casada, minha tia deve ter o mesmo pensamento que a minha mãe. Só assim que eu já não aguentava mais ele não me aguentava, só que eu não tinha coragem. Por quê? Porque eu tinha vergonha da minha família. De falar, pô, fracassei no casamento. Mas eu não aguentava mais ele. Uma pessoa que, assim, não incentivava em nada, né? Também não estudava direito, porque eu pagava a faculdade, mas ele fazia tudo meia boca, só nota baixa, não, tipo, ele só ia lá mesmo. Então, assim, para mim, aquilo ele foi, alguém tinha que tomar uma iniciativa. Foi doloroso a forma como foi, né? Porque ele me jogou na rua, numa cidade que eu não conhecia ninguém, né? Que eu estava morando Mas lá, como tinha assim ele 6 te, ele meses. te jogou na rua? Você chegou lá e ele não te recebeu? Você Não, ficou a no gente meio ainda da... passou. Não, nós passamos 4 meses juntos ainda. Mobiliamos uma casa, compramos um lote, né? Eu desempregada, isso tudo ele pagando. Porque eu tinha ficado demitida da época da pandemia, né? Aí, com 4 meses, ele arrumou outra pessoa. E essa pessoa falou que só ia ficar com ele quando eu não estivesse em casa. Aí um dia eu cheguei e ele falou: você não dorme mais aqui. E ele pegou um lençol, jogou bem aqui. Eu lembro como ele falou: pronto, pode sair. Aí ele me botou, eu fiquei sentada no meio fio assim, olhando, assim, sem acreditar, não conseguia nem chorar. Aí, como ele era mestre de obras, eu falei com uma moça que era esposa de outro pedreiro dele, e o pedreiro foi lá e falou: olha, deixa ela entrar pelo menos para pegar as roupas dela. E ele falou: só vai entrar porque que você tá aqui, porque senão ela não ia entrar. E foi isso. Como é que você conseguiu se levantar depois de tudo isso, né? Você estava sem dinheiro, casamento acabou, uma cidade desconhecida, sem família por perto. Aí, assim, por um milagre, eu falo assim: foi Deus que mandou. O meu tio, irmão da minha mãe biológica, que a gente tinha se visto 2 vezes, morava numa cidade ao lado.
porque em Tumbiara faz divisa com Minas, uma cidade de 6 mil habitantes, que se chama Araporã, e eu fui morar com ele. A esposa dele foi e falou, olha, você pode ficar aqui. E mesmo, Gabriel, eu com 2 graduações, eu procurei emprego 6 meses, eu consegui fazer uma entrevista na época e eu foi até insustentável ficar aqui. Aí pensei em ir para Uberlândia, que era uma cidade maior, e eu falei com minha antiga babá, que era minha vizinha, eu falei, Cleia, aqui não tá dando mais, tem como eu voltar para Brasília? Só que eu não estou trabalhando nem nada. Ela falou, não, pode vir. E voltei para Ceilândia. Aí eu dormia na sala da casa dela. Eram 3 quartos, né? Ela tinha ela, o esposo, eu falo até que ela é minha irmã, né? Minha irmã caçula, que eu chamo ela de irmã, e o irmão dela. E eu dormia na sala. E as minhas roupas eram dentro de uma mala. E você voltou a estudar para concursos nessa época? Eu voltei a estudar assim que eu me separei. Na época que eu fui morar com o meu tio. Aí o primeiro concurso foi para a minha área, né? De bibliotecária. Comecei a estudar e fiquei estudando. Voltei para Brasília, continuei estudar e fui fazendo concurso. Essa história que eu estou te contando, ela aconteceu em dezembro de 2020. Aí eu passei o ano de 2021 todo estudando. 2022 eu passei na prefeitura de Belo Horizonte para bibliotecária. E quando foi em junho de 2022, eu tive um sonho com a minha mãe, que ela falava sobre a PM. Aí foi quando eu parei de estudar para a minha área. Falei, não quero mais ser bibliotecária. Voltou para a área que foi a área inicial, né? Que você queria, carreira policial. Isso foi. Eu sonho assim. Quando eu falava na polícia, eu começava a chorar de emoção. Por quê? O que a polícia te faz sentir que chama a sua atenção? Assim, eu acho que é uma profissão, né? Além de você não pelo risco, mas eu acho que é uma profissão. Ela não é tão bem vista, mas comparado com a minha área, assim, eu acho a segurança pública uma área muito bonita, porque ela protege, né? É o que eu falo assim, mesmo com o risco da própria vida. As pessoas não conseguem reconhecer isso, mas o policial que sai de casa todo dia, ele não sabe se ele volta. Por quê? Porque ele tem que proteger a população, mesmo com o risco da própria vida. E eu acho que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Aí o povo fala, você vai entrar lá e você vai ver que não é assim. Mas hoje de fora, eu vibro por essa profissão, eu não estou arrependida de ter largado minha outra área. Não pretendo voltar a atuar, né? O meu foco ainda são outras polícias, mas assim, por hora eu estou extremamente satisfeita por ter passado na PMDF. Era o que eu queria, eu não me via policial militar de outro estado. Tiveram outros concursos e eu falei, não, o que eu quero é a Polícia Militar do DF, porque eu acho uma polícia bem capacitada, eu acho uma das melhores polícias do Brasil, né? Entre as 5 melhores, eu acho que a Polícia Militar do Distrito Federal está nesse top 5. E o que a polícia em si faz, né? O trabalho ostensivo, o trabalho de estar na rua, é um trabalho que está mexendo com a população. Então, assim, é isso que me chama a atenção. Todo dia você tem uma oportunidade de conhecer outras pessoas, você tá fazendo a segurança de outras pessoas, você está preservando a vida, a segurança das pessoas. Como é que você estudou para concursos nesse período aí, do fim de 2020 até a prova da PM? Como é que era mais ou menos a sua rotina, sua forma de organizar seus estudos? Então, no final de 2020, eu mesmo fiz um plano de estudos, né? Aí minha prima, ela também é concurseira, aí ela falou assim, não, então vamos assinar o GRAN, né? Porque tá todo mundo aqui nessa. Aí nós assinamos, isso tudo patrocinado pela minha tia, viu? Que a minha tia, ela é incentivadora. Aí comecei, só que também eu não estava com tanto prazer para essa área. Eu tinha uma rotina de 6 horas, mas porque a gente estava saindo da pandemia, os concursos ainda estavam parados e o problema das pessoas, inclusive um problema meu, é achar que a gente tem que estudar com o edital aberto. Eu falo, o edital vai sair daqui a um mês. Não passa, gente. Não adianta. Não vai passar. Então, por isso que eu falo, eu era meio desanimada. Mas eu tinha uma rotina de 6 horas por dia de estudo, né? Nessa época eu estava morando com meu tio, eu acordava, aí eu ajudava a minha tia no serviço de casa e quando dava por volta de 10 horas eu sentava para estudar. Aí eu estudava até 2 horas, aí eu almoçava e depois eu ia mais ou menos de 3 até 7 horas, 8 da noite.
Eu mesmo que tinha feito meu programa, minha programação de estudos, eu que tinha dividido, porque geralmente a área de biblioteconomia só cai 4 matérias, então era muito tranquilo de estudar. E nesse período, como você bem colocou, os concursos deram uma parada, né? Depois voltaram com tudo, isso em 2022, fim de 21 para 22 deu uma voltada forte. Como é que você conseguiu manter o ânimo ali de estudar essas 6 horas ou próximo disso, num cenário de tanta incerteza, morando de favor, sem renda, pelo que eu entendi, não sei se você trabalhava nessa época. Não, a minha tia me mandava R$ 150 por mês, né? E assim, é isso, Gabriel, porque assim, a gente passa, minha tia mesmo falava, não estou entendendo. Você tem 2 faculdades, você tem um currículo bom e você não consegue emprego. Eu falei, eu também não. Então, assim, a oportunidade que eu tinha era estudar, né? Quantas e quantas horas igual eu falo para umas amigas minhas, abre o Instagram, olha quanto tempo vocês passam no Instagram. Uma delas passa 5 horas e 30 por dia. Então, assim, não tinha previsão, mas eu sei que uma hora ia voltar. O que eu podia fazer? Eu podia ficar, ai meu Deus do céu, sou uma fracassada, não tenho nada. Até essa semana, antes do TAF da PM, eu até fiquei pensando isso, né? Depois eu te conto. Mas eu falava assim, eu tenho um dia inteiro para estudar. O que eu vou fazer? Eu vou reclamar de um casamento que não deu certo? Eu vou reclamar porque eu saí de perto da minha família ou eu vou aproveitar? Porque os meios para estudar eu estou tendo. E realmente, quando eu saí os concursos da minha área, foi assim, todo final de semana tinha prova, teve época de ter 3 provas no mesmo domingo que a gente podia escolher. Então, assim, tempo tinha, oportunidade tinha. Ninguém podia sair, estava todo mundo dentro de casa, né? Apesar de ter sido já o final da pandemia, mas ainda tinha muita restrição, uso de máscara. Então, assim, na cidade que eu estava tendo um surto da Covid, então, assim, a gente não podia estar saindo. Eu falei, a oportunidade que eu tenho de melhorar é agora. Aí eu comecei o português do básico, porque é uma matéria que te coloca dentro de um concurso, né? Eu fui aprender, assim, o que era um verbo, o que era um advérbio, fui revisando todos esses detalhes. Eu aproveitei esse tempo para isso, para melhorar a minha base de português e matemática. O que aconteceu na PM que você falou do TAF? Não, uma semana antes do TAF, eu tava falando, meu Deus, sou uma fracassada. Eu com 30 anos, eu vou ter um casamento fracassado que não deu certo, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro. O carro que eu tive que vender na separação. Meu Deus, e eu tive que voltar ano passado para casa da minha tia. Eu falei, ou eu passo no TAF, ou eu vou ter que voltar para Natal de novo. Não estou reclamando da minha família. Mas eu falo, eu com 30 anos, eu já tenho que estar andando com minhas próprias pernas. Né? Eu falei, se eu reprovar nesse TAF, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sabia nem por onde recomeçar a estudar. Eu falei, vou ter que voltar para minha tia, porque eu não ia ficar aqui em Brasília nessa situação, porque, tipo, eu sobrevivo hoje de freelance, né, Gabriel, de bico, mas é muito desgastante. De sábado para domingo eu dormi 2 horas, porque eu trabalhei no evento e depois fui para outro. Então, assim, não é isso que eu quero para minha vida, não era isso que eu queria para o meu futuro. Como é que foi a sensação quando você viu esse nome no Diário Oficial? Já aprovada aí todas as etapas, na iminência aí de ser convocada aí, a previsão é para julho, né? O que acontece? Eu não sei se você sabe que eu não preenchi minha prova toda da PM, né? Não sabia disso Eu não. Então, deixa eu te contar. A minha mãe, quando ela morou aqui, ela morou ali perto do CEUB, na Asa Norte. E quando eu cheguei para fazer a prova, fui fazer a prova lá. E todo mundo falava assim: ai, você é T1, você é certeza de ser turma 1 da PM, você vai passar nas cabeças. E eu sabia que eu estava bem preparada, mas o psicológico da gente, a nossa cabeça, ela tende a tipo assim: não, vai dar certo, não vai dar certo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na quadra que a minha mãe morava. Aí já me deu uma vontade de chorar, e eu segurando o choro. Meu celular na época ele estava muito ruim. Quando eu entrei para fazer a prova, eu lembrei que tinha um alarme. Aí eu fui pedir para desligar. Faltava 5 minutos para a prova começar. Você acha que meu celular queria ligar para eu desativar o alarme? Aí a mulher falou assim: olha, você tem 3 minutos. Se você não desativar, eu vou colocar você para fora. Pronto, comecei a chorar antes de fazer a prova. Aí veio o outro e falou: não, você já está aqui dentro, eu vou deixar você fazer a prova. Só que eu já tinha desestabilizado. Entrei, aí deu certo, desliguei o celular. No final nem tinha alarme no celular. Aí entrei.
Quando eu entrei chorando, assim, igual criança, chorando meio desesperada. Aí quando ela entregou a prova, eu comecei a fazer as que eu tinha certeza. Aí marquei algumas no gabarito e fui fazer os cálculos de matemática. Porque eu falei, eu aprendi matemática e eu vou fazer essas questões. E estava lá fazendo as questões. Aí fazia as questões e ia na redação. Fazia um pouco das questões, aí passei minha redação a limpo. Aí estava lá fazendo, Gabriel. Quando eu estava bem assim com a prova, tocou o sinal. Aí sabe quando você fica assim em choque? Eu fiquei assim, ó, com a prova na mão, bem assim, ó. Aí ela, moça, acabou. Meu Deus, eu só tinha preenchido 63 questões no gabarito porque eu estava fazendo os cálculos para depois marcar as outras. Eu saí do seu engolindo o choro. Eu falei, eu não vou chorar aqui na frente dos outros, não vou. Aí eu atravessei, tem uma escola pública lá, eu fui, sentei na grama e comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, acabou. Tipo, foram 11 meses de dedicação, todo esse sacrifício, né, que eu tive que voltar para Natal para juntar dinheiro, para voltar de novo para cá, que foi essa situação. Que quando eu voltei, eu tive que procurar um aluguel barato. E eu falei, pronto, tipo, os meus 11 meses de esforços não valeram a pena por conta de uma crise de ansiedade e acabou. Aí corrigi minha prova, tinha dado a pontuação de 52 de 63 questões. Aí, esperando. Aí, quando deu no dia do resultado, um dia antes eu fui, desliguei a internet. Eu falei, não quero nem saber desse resultado. Aí, quando deu 5h40 da manhã, uma amiga minha me liga. Eu falei, pronto, alguém morreu. Aí, quando eu atendi ela, ei, você passou. Aí eu, em que ela? Na PM? Aí eu gritei, né? Quando eu falei que eu dividi aluguel com o menino, aí eu, Jonathan, acorda, eu passei na PM! Aí ele acordou todo assustado. Eu falei, meu Deus, eu tô aprovada na PDF! Aí eu falei, aí depois ele foi passando aquela euforia, eu liguei para uma colega minha policial. Aí ela falou, não, manda áudio que eu tô em serviço, eu não posso te responder. Eu falei, mulher de Deus, eu passei na PM. Aí ela, tipo, ninguém acreditava, né? Com 62 questões. Aí eu falei, mas a nota de corte vai ser uns 60, não vai dar, não. Tipo, achei que eu tinha feito o básico, né? Tipo, só para conseguir, porque você tinha que fazer 60% da prova. Aí eu falei, enfim, vai dar certo, não. Aí eu falava, caramba, mas aí assim, passei e continuei estudando para a PM Santa Catarina. Aí comecei a trabalhar em evento de novo para juntar dinheiro para Santa Catarina. E o concurso da PMDF andando, suspendia, voltava, suspendia. Aí voltei, comecei a treinar para o TAF, fui aprender a nadar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer Santa Catarina, não. Eu não quero ser PM em outro estado, eu quero ser PM no DF. Eu vou esperar para ver o que vai dar. Aí entrou na segunda suspensão. Aí foi quando eu encontrei o professor Aragonê num evento, né? Aí eu tava de costas, aí ele, meu nome é tal. Aí eu virei e falei, oxe, é o nome do professor do Gran, só porque eu não tinha visto ele. Aí ele, sou eu, professor, desculpa, é você. Aí ele, você me conhece? Eu estudo com você, eu tô aprovada na PMDF. Aí ele conversou comigo e falou, não se preocupa não, esse concurso vai dar certo. Ele que me tranquilizou, ele falou, esse concurso vai dar certo, vai chamar as mulheres, que estava na suspensão do Supremo, né? Aí eu falei, então, perfeito. Aí foi assim, tipo, no início eu fiquei muito eufórica, aí depois eu falei, nem vai dar certo. Aí conversei com o professor, ele falou, não, vai chamar todo mundo. Aí falei, pô, deu certo. Como é que foi o sentimento aí do resto da família? Contar isso pra tia que te ajudou, pro resto do pessoal? Gabriel, não tinha contado. Por quê? Quando eu comecei a estudar para a área policial, minha tia tinha muito medo. Não porque a minha tia não gosta da profissão, mas porque a minha tia tem medo, tipo assim, um bandido vai te encontrar e vai te matar. Só que a realidade do Nordeste ela é um pouco diferente da qualidade do serviço que a gente tem aqui no Distrito Federal, Goiás e Minas, né? Porque realmente policial no Nordeste sofre. Então, eu esperei passar o TAF. Eu falei, aí contei só para um primo meu, uma semana antes. Falei, olha, passei na PMDF, o TAF é daqui tantos dias. Aí contei para ele quando o TAF deu certo. O TAF foi dia 29, dia 30 de janeiro. E eu doida para contar para minha tia, porque sempre que ela me ligava, ela tá estudando, né, Isadora? Porque se não estudar, sua vida não vai para frente, tem que procurar um emprego melhor, tá estudando. Aí minha tia, toda vez que minha tia falava comigo, essa era a primeira pergunta, se eu estava estudando. Tá trabalhando, mas tá estudando, né? Eu falei, tô, tia, tô estudando. Aí, quando deu dia 13 de fevereiro, eu falei, não aguento mais, não, vou contar para minha... Não, 3 de fevereiro, eu acho. Vou contar para minha tia. Aí, liguei para ela. Aí, a minha tia mora em Natal, só que ela tava indo para Pernambuco. Aí, ela tava no meio da estrada. Eu falei, tia, você tá podendo falar? Ela, tô. Eu falei, meu tio tá aí? Ela falou, tá. Eu falei, não, então eu tenho uma notícia para dar para a senhora. Eu sei que não era o que a senhora queria,
mas eu tô aprovado na Polícia Militar. Aí minha tia falou assim, ai, não acredito, você passou? Eu falei, passei. Aí meu tio foi, ela virou a câmera pro meu tio tava dirigindo, aí ele é militar, né? Aí ele falou assim, Isa, vai ter curso de formação, né? Eu falei, vai. Aí ele começou a rir, então se prepara, viu, soldado, que você vai ralar. Aí minha tia chegou, ela estava indo para a cidade da minha mãe, né? Aí cheguei lá, minhas tias começaram a ligar. Aí outra tia minha, não, tô muito chateada, porque você não me avisou que ia ter TAF? Eu queria estar lá gritando, vai, você consegue! Aí outra tia minha falou, não acredito não que você conseguiu correr. Aí, tipo, foi aquela alegria. Aí minha família começou a ligar, porque, né, muito concursado na minha família, um primo meu que ele já passou em vários concursos, ligou. Aí minha prima ligou, aí, tipo, e começou aquela um tanto de ligação. E para você ver, Gabriel, minha tia não me queria policial. E essa semana eu mandei um negócio para ela da farda e ela falou assim: ei, quando você for fazer sua farda, faz sobre encomenda, viu? Não vai ficar uma policial largada, não. Tem que ser uma policial bonita. Então, até ela já está vivendo o meu sonho, até ela já está feliz por isso. Legal. Isadora, baita história que você tem, muita superação, muita força, e mesmo assim você sempre muito alegre, pelo que eu percebo, né? Você é uma pessoa aí muito, muito feliz, muito de bem com a vida. Parabéns aí pela trajetória. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, talvez desmotivado, talvez passou por uma separação, talvez muitas reprovações, ou se vê numa situação parecida com a sua ali, de não ter dinheiro direito nem para pagar as contas básicas? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir dos estudos e ser imparável como você foi e é na sua jornada? Vou só fazer uma contextualização, Gabriel. Igual eu costumo falar assim, quando eu voltei para Brasília no final dessa separação, que eu fiquei 3 dias dentro de casa sem ter o que comer, né? Foram 3 dias chorando. E é o que eu sempre falo, a minha família no Nordeste, ela tem uma condição de vida boa, assim, boa hoje, porque nem todo mundo que começa bem, né? Meu tio, ele foi recruta da Marinha, hoje eles vivem confortáveis, mas meu tio já tem 70 anos. E quando eu voltei para Natal, meu tio falou isso, você passou isso porque você quis, porque você tem família. Mas a gente chega numa idade, igual eu falo, eu precisava andar com as minhas próprias pernas. E eu não tenho vergonha de falar o que eu passei, porque assim, isso serve, igual eu falo, eu tinha uma condição de vida boa no Nordeste com a minha tia, mas não era meu, era dela, né? E eu com 30 anos eu precisava ter alguma coisa. E foi o que eu falei, eu conheço as duas faces da moeda. Eu já vivi bem, né, de ter assim, hoje eu vou escolher o que eu vou comer. E eu já tive de não ter o que comer em casa, de passar 3 dias chorando só com água, e nessa época foi até uma amiga minha que me mandou dinheiro para fazer compra. Então, assim, eu fico falando, e se eu tivesse desistido naquela época? E se eu não tivesse estudado? Né? Eu só atrasaria o meu processo. Eu falo que não existe, fulano não passou no concurso, fulano não passou, ou ele desistiu. É isso, essa é a diferença. É difícil, é igual eu falo, o estudo para concurso, muitas vezes ele é triste, ele é solitário. As pessoas não entendem por que você não pode ir numa festa. Eu não posso porque eu estou estudando. Mas fulano só estuda. Fulano, mas só faz isso. Mas é o que eu falo. Tem que viver, não é só estudar. Mas se você desiste, se você para, você atrasa o seu processo. E é o que eu falo, eu não conheço ninguém que não passa num concurso. Eu conheço quem desiste. Então é isso. Você vai desistir e atrasar, ou você nunca vai ter aquilo que você pretende, ou você vai continuar insistindo. É difícil, não é fácil. É igual eu falo assim, estudar sozinho é muito complicado. As pessoas não entendem, mas eu falo que é a melhor escolha que eu tomei na minha vida. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser funcionária pública. Era o que eu queria, eu estou realizada com o meu concurso, porque eu sou apaixonada pela Polícia Militar. E foi um processo doloroso, difícil, assim, porque quantas e quantas vezes eu quis desistir, falar, não, vou voltar para Natal, vou arrumar um emprego lá para receber um salário mínimo e vou viver lá. Mas se eu tivesse feito isso, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E, assim, o estudo, ele é essencial, o estudo muda vidas, né? Tanto de quem tem uma condição de vida melhor, como de quem não tem, de quem veio de uma periferia. Porque, assim, eu estudei minha vida toda em escola pública, eu fiz idiomas em escola pública, eu sou de universidade federal, que é pública. Então, se eu conseguir, por que outra pessoa não vai conseguir? Você tendo um curso bom, você tendo um preparatório, você se dedicando, não é estudar hoje. Você estuda um dia e estuda um dia 12 horas e fica 7 dias sem estudar. Não, mantenha a constância.
Se você ter a constância no que você faz, você consegue o que você está almejando. Que quando eu decidi estudar para a polícia, eu saí com a minha mãe. Né? A minha mãe é falecida em agosto desse ano, faz 14 anos. E passava uma viatura da PMDF, eu estava do lado da minha tia chama Maria. E eu falava, olha, tia, meu sonho é ser policial, só que eu não vou ser porque você tem medo. Aí eu atravessava a rua. Quando eu atravessava a rua, minha mãe falava assim, filha, larga tudo que você está fazendo agora, tudo. Para de estudar para biblioteconomia, que a prova da PM vai ser em tal data. Minha mãe dava um mês da prova da PM. E ela falava assim, olha, se você largar tudo, você vai conseguir passar nessa prova, você vai tirar a farda. Aí foi quando eu desisti, Gabriel, isso é para biblioteconomia, e eu foquei na PMDF. Legal, hein? Foi um sonho. Isadora, parabéns pela trajetória, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar a sua história, vai inspirar muitas pessoas. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine nosso canal para você receber sempre em primeira mão os novos conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.